Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos acompanha, uma boa tarde. Colegas, existe uma situação que está há um tempo já que eu venho remoendo, e como vereadora, mas principalmente como brasileira, eu me sinto na obrigação de me manifestar de forma contrária ao que está acontecendo. Desde o início deste desgoverno, nós estamos vivendo momentos tristes. E quando nós achamos que nada mais pode acontecer, sempre somos surpreendidos com notícias cada vez piores. De acordo com o estudo da World Justice Project, não sou americana, talvez não tenha falado o inglês tão fluente aqui, mas o Brasil é o segundo país com o judiciário mais parcial do mundo, vereador Bruno. Ou seja, o nosso sistema judiciário é um dos piores e mais injustos sistemas do mundo. Pois a imparcialidade, ela é fundamental para um julgamento com justiça. E a cada dia mais, a parcialidade, ela é nítida no Brasil. Um julgamento puramente político, não devendo nem mesmo serem chamados de julgamento, pois julgamento é sinônimo de justiça. E aqui nós temos de tudo, menos justiça. E isso, gente, gera uma total insegurança jurídica no Brasil. Senhores, é uma mutação jurídica o que vem acontecendo, ficando cada vez mais claro para os brasileiros que o único objetivo desses julgamentos é excluir um grupo político, mostrando que os juristas que deveriam ser os mais imparciais e responsáveis possíveis, pessoas então que chegaram de fato ao Supremo Tribunal por possuírem um destaque na comunidade jurista, estão então se vendendo por suas próprias convicções, jogando o seu juramento no lixo, se achando no direito de usurpar de outros poderes para beneficiar um projeto falido, que afunda cada vez mais a nossa população, historicamente afunda mais a nossa população. A desaprovação desse desgoverno já superou os 50%, e hoje uma pesquisa divulgada pela Pesquisa Genial aponta uma desaprovação de 56%. E não vamos falar aqui, gente, que isso quer dizer que é um reflexo de um bom trabalho, porque quanto mais governo, maior é o desespero de calar a oposição. Um desgoverno de ódio, e a gente está vendo isso todos os dias, de ódio, de rancor e de vinganças. E existe um alinhamento do executivo com o judiciário que está nos descredibilizando diante do Congresso Nacional e Mundial. E eu preciso dizer, gente, de uma situação. Após ter 9 pedidos de liberdade negado, foi concedido prisão domiciliar para Débora, uma mãe de família que está sendo julgada com mais severidade de homicidas. É uma inversão de valores brutal. Havia uma campanha na Alemanha, vereadores, para a liberdade dessa mulher. A credibilidade mundial está desprezando o nosso judiciário brasileiro. A nossa credibilidade, que não está boa, está indo ainda mais ladeira abaixo. E eu preciso falar sobre Débora aqui, porque sou mãe também, sou mulher brasileira e vejo que existem uma disparidade da forma que se é julgada as coisas no Brasil. O lema desse mandato popular é união e reconstrução. E eu me pergunto se essa união, ela era do executivo com o judiciário. Quem sabe? Tem tudo para ser. E sobre a reconstrução, não vou nem falar, porque a piada já vem pronta, né? E o pior é que tudo isso, senhores, é feito debaixo do nosso nariz, pois nem o mínimo disfarçar o verdadeiro objetivo é feito. Literalmente, o perdeu, mané, pois até o meio foro privilegiado nós temos agora. E isso é novidade no meio jurídico do Brasil. E agora falando sobre a questão propriamente do ex-presidente Bolsonaro, ele
vai ter o meio foro privilegiado, pois não tem foro para ser julgado em plenário, mas também ele não vai ser julgado na justiça comum. Então, imagina o perigo do devido processo legal ser cumprido, a lei sobressair as convicções dos supremos julgadores. Eu concedo a parte aos meus colegas, vereador. Ouço em a parte o vereador Flavinho e, na sequência, também o vereador Jean Volpato. Parabenizo a vereadora pela coragem de falar, trazer esse tema aqui no plenário. Somo forças à vereadora, junto à vereadora, pedindo anistia. Lembrando que no dia 6, agora, domingo, estaremos aí na Paulista. Vou me deslocar de Blumenau, sexta-feira de madrugada, para chegar lá já de manhã cedo no sábado e participar da manifestação no domingo, qual convido quem possa fazer parte. E, realmente, parece que é muito diferente o tratamento, enquanto outros ex-presidentes foram julgados por tribunal, em primeira instância, segunda instância, confirmado no STJ, confirmado no STF, e por uma manobra jurídico-política, estão lá na presidência hoje. Processos que correram agora, estou falando agora dos que são objetos aí do nosso pedido de anistia, foram 14 vezes mais rápido do que qualquer outro processo relacionados ao mensalão, por exemplo. Então, somo coro aí à vereadora e peço anistia já, e dia 6 de abril estaremos aí na Paulista. Obrigada, vereadora. Eu incluo o seu pronunciamento, a sua fala, o meu pronunciamento. Vereadora, só um pouquinho. Eu não posso deixar de destacar aqui a minha felicidade quando eu vejo a extrema-direita se preocupando com os direitos humanos, que é tão raro, né? Uma vez eu vi uma foto aqui de alguém segurando o bastão escrito direitos humanos aqui nessa casa. Agora eu vejo uma vereadora da extrema-direita aqui falando de direitos humanos. Fico muito feliz em relação a isso. Realmente eu acho que cada caso tem que ser analisado na sua individualidade. Se tiver excesso, esse excesso precisa ser corrigido, mas não é possível também misturar alho com bugalhos, né? A gente tem um governo, o governo é uma coisa, o judiciário é outra coisa, é bem definido, é bem separado, inclusive na nossa Constituição, e é preciso entender essa separação da República. Mas eu quero dizer, vereadora, que golpista, lugar de criminoso, lugar de quem atentou contra a democracia, e isso não pode ser relativizado, porque a gente está falando de períodos tão sombrios na nossa história, é na cadeia. Então não pode ter anistia para quem comete tentativa de golpe de Estado. Então, vereadora, eu parabenizo pela sua preocupação em relação aos direitos humanos, mas eu faço esse adendo. Vereador Jean, os extremos são complicados no nosso país, mas obrigada pelo título de extrema direita. Presidente, se puder me conceder mais um tempo. Concedo mais os 3 minutos da senhora. O senhor colocar aqui que o judiciário, que o executivo não está emparelhado com o judiciário é confundir pato com ganso. Desculpa, com todo respeito, vereador. Mas sim, nós somos preocupados com direitos humanos e agora vamos falar sobre essa questão de tentativa de golpe, enfim. Em 2023, gente, para vocês verem como a disparidade está gritando na nossa nação, em 2023, aquela do qual o senhor é fã, a querida de Vossa Excelência, Dilma Rousseff, novamente dessa vez, no Tribunal Federal Regional da Primeira Região, ganhou condições de anistia na Justiça, além de uma indenização, senhores, de R$400 mil na ocasião. Mas não somente ela, foi concedida anistia a todos que cometeram crime político ou eleitoral durante o ano de 1961 a 1979. Ressalta-se que estes crimes não foram munidos de batom, presidente, ou de bíblias. Não, eles foram atentados terroristas, inclusive com armamento. Nós estamos falando de crimes violentos nessa tribuna, senhores. Agora, colocar isso no mesmo patamar, isso não é defender direitos humanos, senhores. E assim, gente, sinceramente, esses receberam anistia. E vocês entendem a descompensação entre esses episódios? Isso é gritante, senhores. Nessa casa nós não podemos nos calar sobre isso. Em abril de 2009, o próprio STF afirmou que a lei de anistia brasileira beneficiaria também os torturadores e demais agentes da ditadura. Senhores, nós estamos falando de tortura. Torturadores, nós estamos falando de uma prática proibida pela própria Constituição Federal, ato gravíssimo contra o nosso maior patrimônio, a vida. Vamos falar de direitos humanos, vereador Jean. A lei da anistia no Brasil, ela só foi sancionada pelo presidente João Batista Figueiredo após uma ampla mobilização social. Foi necessário que o povo se posicionasse e requeresse que lhe era de direito. E essa lei,
ela foi comemorada por integrantes, sim, do atual desgoverno, que se beneficiaram com a anistia, porém a anistia para uma mãe de família que, gente, que escreveu na estátua com batom, já é demais. Um crime, de fato, muito grave. E que precisa ser julgado uma pena de 14 anos. O que equivale ao agente que comete um roubo e, para assegurar o resultado, mata. E daí os senhores podem questionar dizendo, porque nós estamos falando do que aconteceu em Brasília. Agora nós vamos falar uma coisa sobre liberdade de expressão, que o artigo 5º da Constituição nos garante, vereador Bruno. Nós tivemos aqui em Blumenau, tem gente ainda respondendo processo, e nós tivemos uma pessoa do bem que foi presa simplesmente por dizer, por ter livre, espontânea liberdade de expressão, dizer o que não concorda. Mas não, se não, é exatamente, e eu concluindo, presidente, é exatamente o que nós estamos vivendo aqui. É uma defesa parcial. Nós defendemos direitos humanos, é para quem pensa igual a gente, que é de extrema esquerda. Então, assim, sinceramente, eu uno o coro, e eu finalizo a minha fala, presidente, eu uno o coro, dizendo que sim, esta parlamentar acredita e defende, sim, a anistia já. Muito obrigado, presidente.